Olá, pessoal do Papo de Prateleira, vocês que acompanham aqui todas as novidades e informações que interessam aos distribuidores de insumos agropecuários e veterinários, as revendas, ao pessoal de cooperativa, que também abastece a todos os produtores com os insumos necessários para a produção na fazenda, e todo mundo que está interessado em informação boa, em tecnologia, em técnica para poder o quê? Para poder produzir na fazenda bem, tanto grãos como proteínas, e fazer da melhor maneira possível para ter resultado, ter margem, ter lucro e preservar o meio ambiente. Então, mais uma vez, nós estamos aqui agora, já estou chamando aqui do general nosso de controle, né, de seres vivos que não fazem bem para a produção, mas que merecem respeito, têm que ser preservados no meio ambiente, mas podem perfeitamente ser controlados por uma tecnologia adequada e indicada por gente que entende do assunto. É o general Otaviano Alves Pereira Neto, da Elanco. Feliz 2021, Otaviano. A gente conversou no final do ano passado sobre outra questão complicada, que são as moscas, e agora vamos falar de carrapato. Muito obrigado pela sua presença aí, abrindo o Papo de Prateleira 2021. Obrigado, Ribas. É uma tremenda satisfação, oportunidade de voltar aqui no Papo de Prateleira. Desejo não só a você, como toda a sua audiência, um ano de 2021 muito bom, que a gente tenha a oportunidade aí de cruzar esse ano cheio de sucesso, muita felicidade e saúde acima de tudo. A gente está vivendo, desde o ano passado, uma necessidade de saúde. Eu acho que, tendo saúde, a prosperidade ela vem. Então, nós vamos hoje falar muito sobre como manter a saúde, né? Exatamente, você falou muito bem a questão do controle. Carrapato, ele está no ambiente, ele não é nativo aqui da América do Sul. Mas, tem muita gente que não sabe, mesmo sendo produtor, o que é o carrapato? Bom, o carrapato, ele é um ácaro, né? Ele está dentro do grupo dos ácaros, como tem esses ácaros até de armário, é uma família tem na nossa casa. Tem na nossa casa, e ele existe mais de 200 espécies diferentes de ácaros, de carrapatos. E dentro da América do Sul, nós temos mais ou menos uns 26 que são importantes, e aqui no Brasil a gente tem uns 8 carrapatos de diferentes espécies que causam prejuízos aos produtores. No caso específico que nos interessa até conversar hoje, porque ele impacta muito a produção agropecuária, é o carrapato do bovino. Ele tem uma característica muito interessante, existem outros carrapatos, o carrapato do cachorro é uma outra espécie. Então, acho que é muito importante isso, Riba, quando a gente fala de carrapato, porque muitas vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa. O carrapato do cachorro, ele não é igual ao carrapato do boi. Ele é outra espécie, ele é até do mesmo gênero, mas é outra espécie, tem um comportamento de vida completamente diferente. Então, assim, não é porque eu tenho carrapato no gado que eu vou ter no cachorro e vice-versa. Até pode um carrapato de uma espécie subir na outra, mas eles não vão fechar o ciclo. Da mesma forma, o carrapato do cavalo, que a gente chama o carrapato estrela, que é o mesmo da capivara, aí tem a febre maculosa, bem importante aí no estado de São Paulo, a gente vê vários casos, no Mato Grosso do Sul, é um problema muito sério. Ele é uma outra espécie também, ele é um amblioma, também chama amblioma sculptum, antigamente chamavam de amblioma cagenensis, mudou o nome científico, mas ele é um amblioma e ele sobe, ele tem uma característica muito diferente do que quando a gente fala do carrapato do boi. O carrapato do boi, ele sobe como micuim, chupa sangue e vai cair só como aquela mamona para botar o ovo, que ela é a fêmea que cai. No caso do pessoal estrela... sabe bem, quando você fala subir, ele sai do solo, vai para o animal para depois completar o ciclo no chão de novo, é isso? Exatamente, ele vai estar na ponta do pasto, o boi vai passar, ele vai subir, ele não pula, o animal esfrega no pasto, então, naturalmente, essa larva, que é um micuim muito pequenininho, tamanho da cabeça de um alfinete, ele vai subir, lá aí ele vai se fixar na pele do boi, vai chupar sangue, e nessa vida dele, que dura mais ou menos 22 dias, ele vai sofrer duas metamorfoses, duas mudanças. Sim. Então, ele vai sair de larva, mais ou menos uns 5 a 7 dias, ele vai virar ninfa, depois, mais 5 a 7 dias, ele vai formar a fase adulta, nessa fase adulta, reproduz, a fêmea se enche de sangue, todo carrapato que a gente enxerga grande, aquele gordinho, aquilo ali é a fêmea cheia de sangue, ela vai usar esse sangue para produzir ovo, vai cair no chão, e aí vai pôr os ovos, formando as larvas, fechando o ciclo. No carrapato estrela, é muito interessante, porque
como eu falei, no carrapato do boi, ele faz tudo isso no lombo do animal. Então, ele subiu como larva, faz as 2 metamorfoses ao longo desses 20 dias, vai cair no chão só na fase adulta. No carrapato estrela, ele sobe como larva, chupa sangue, mais ou menos uns 7 dias a 10 dias, vai cair no chão e vai fazer a metamorfose no chão. E aí, quem vai subir de novo é a ninfa, e depois chupa sangue, cai, forma adulto. E aí, o que é interessante, Ribas? Porque nesse sobe e cai no chão, ele pode subir num cachorro, chupar sangue, cai no chão, aí sobe numa vaca, chupa sangue, cai no chão, sobe numa pessoa, num cavalo. Então, ou seja, ele muda os hospedeiros. No caso do bovino, nesse carrapato que a gente chama carrapato do boi, ele vai subir como larva e vai fazer todo o ciclo dentro do mesmo hospedeiro. O hospedeiro é no que ele está preso, né? Vamos dizer, na vítima dele. Qual é a vantagem? A gente vai poder ter um foco de tratamento muito melhor, porque, imagina, se está subindo e descendo, pode subir, inclusive, algumas vezes até, ou seja, algumas das pessoas já devem até ter visto sapo ou galinha com carrapato. Geralmente, esse sapo, essa galinha, até cobra, muitas vezes aparece na internet, esse carrapato aí é o amblioma, porque ele se prende em qualquer tipo de hospedeiro. Só que aí fica praticamente inviável você fazer o tratamento. No carrapato do boi, como todo ciclo é no mesmo indivíduo, no mesmo animal, fica muito mais fácil você centralizar e controlar usando os produtos que hoje tem nas revendas. Deixa eu saber, vamos explicar para o pessoal um pouco melhor. Então, você explicou como é que o animal se movimenta para conseguir dar ciclo à sua vida e aos seus descendentes. Onde é que entra o produto lá da Elanco que vai fazer com que o animal não sofra desconforto e consiga produzir bem leite e corte? Perfeito, Ribas. Uma das coisas fundamentais que a gente tem que entender quando a gente quer fazer o controle do carrapato, e eu já trabalho aí há 16 anos que eu mexo fundamentalmente com esse parasito, e uma das coisas que eu aprendi ao longo desses 16 anos é que as pessoas ficam muito focadas em matar o carrapato no boi e esquecem de se preocupar com o que está no ambiente. Da mesma forma que a gente falou quando a gente conversou de moscas, quando eu falo de carrapato, 5% do problema que eu tenho dentro da minha propriedade é o carrapato que está no boi. E os outros 95% são os carrapatos que estão no pasto, seja na forma daquela fêmea que caiu para botar ovo, na forma de ovo ou na forma de micuim, que é a larva, né? Ou seja, se eu me preocupar só em tratar no animal, eu vou ter uma dificuldade muito grande de limpar a minha pastagem. Então, o que nós temos? O que a Elanco trabalha? A Elanco trabalha com produto à base de flazuron, que você conhece bem, que é o Acatac. A função dele é exatamente quebrar o ciclo de vida desse carrapato. Então, quando o carrapato sobe, eu falei que fazia 2 metamorfoses, 2 mudanças de fase. Então, quando ele vai formar a nova fase, ele muda a casca que reveste o carrapato. O carrapato, ele não tem, a forma dele se manter, ele tem como se fosse uma casca externa. Essa casca, a gente chama de cutícula, ela é composta por uma substância que o Acatac ele vai impedir a formação dessa quitina, que é mais ou menos 60% a 70% da cutícula é formado por quitina. A gente tem na unha, a gente tem queratina, no cabelo a gente tem queratina. O carrapato tem quitina. O que o Acatac faz? Impede a formação dessa quitina, o carrapato fica mole e morre na próxima fase. Então, quando ele muda de larva para ninfa, ou de ninfa para adulto, ou mesmo quando ele vai fazer os ovos, ele vai precisar de quitina para sobreviver. Aí que o produto entra, quebrando o ciclo. Com isso, a gente vai eliminando o carrapato que está no boi e limpando a pastagem gradativamente. Essa é a grande estratégia hoje de focar no controle do carrapato, pensando em diminuir toda a população, a que está no animal e a que está vindo do ambiente. Senão, é como eu brinco, Ribas, a gente parece estar secando gelo. Você usa uma pulverização com um produto, um organofosforado, com um piretroide, você até pode matar o que está no pasto, no animal. Mas aí, quando ele entrou no pasto, tem baixo poder residual, esses produtos, subiu a larva, vai reinfestar o animal muito rapidamente. Então, essa é uma estratégia bem bacana de se fazer. É legal isso que está falando também, tá vendo? Porque eu estava conversando com o Taviano, e tem muita gente que vai assim lá para a revenda, vai lá para o distribuidor,
e o cara fala a respeito do problema, porque nós estamos numa época disso, né? Época de água e de calor, né? De umidade, e aí o produtor fala assim, não, esse problema de carrapato é problema de boi lá da Europa, de boi dos Estados Unidos, isso aí só tem aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Você estava falando que existe presença de carrapato incomodando a produção do México até quase o sul até quase o Uruguai e Argentina, né? Como é que é essa infestação, tá vendo? Exatamente. Se a gente pegar acima do paralelo 33, você já tem a possibilidade, tanto norte como sul, você tem a possibilidade do estabelecimento do carrapato. No Perfeito. Brasil, só não tem carrapato comprovadamente na região de Santa Vitória do Palmar, bem no sul, lá fronteira com o Uruguai. O Uruguai, que era um país que não tinha relatos de carrapato como preocupação, devido ao aquecimento global, o que segura o carrapato é fundamentalmente temperatura ambiental. Hoje, pelo aquecimento, já está muito mais quente no sul, do hemisfério sul, então a gente já está vendo o carrapato presente em vários departamentos, lá, vários estados dentro do Uruguai. E também o único país da América do Sul que a gente não tem presença de carrapato é o Chile, porque conseguiu erradicar, e pelas características de um país muito particular, né? Então, eles eliminaram várias... Exatamente, a cordilheira, e fizeram um trabalho muito bem feito para a eliminação do carrapato. Mas do México para baixo a gente encontra. E não encontra só no gado que a gente chama europeu, o gado taurino. A gente encontra carrapato também no cruzado, tanto cruzado zebuíno com o europeu, e inclusive no próprio zebuíno. Só que é muito menos grave a infestação do carrapato no Nelore, por exemplo, num azeboado, do que é num gado holandês, ou que é num gado como Angus, ou como Canchim, por exemplo, que já tem um pouco mais de carrapato do que a gente vê no Nelore. Só que o grande problema do carrapato não é só o que ele chupa de sangue, é a transmissão de doenças, como principalmente a tristeza parasitária, que é o grande problema que a gente identifica como transmissão de doença, que a gente chama de babesiose e anaplasmose. Isso também dá até para a gente conversar um dia, que o controle da tristeza parasitária é um grande calcanhar de Aquiles aí que a gente vê dentro da produção pecuária pelos prejuízos que ela causa. Perfeito. Então já está marcado aqui, eu vou falar com a assessoria do Otaviano para a gente falar, porque são problemas engraçados, que são problemas que o pecuarista conhece muito bem, mas costuma errar no quê? No princípio da maneira de controlar, de fazer o controle e de analisar o quanto que ele está perdendo, né? Porque às vezes olha mais para o bicho do que para o chão, não consegue acompanhar as fases e precisa chamar gente que entenda. E por falar em gente que entenda, então, falando aí para a gente fechar a questão do carrapato, o que a Elanco tem lá na prateleira, lá do distribuidor, da cooperativa e da revenda, para o produtor que já está meio atrasado, porque nós já estamos em janeiro, né? Mas que ainda dá tempo de ver direito como é que faz o melhor combate para garantir eficiência na produção. Perfeito, Ribas. Realmente, o ideal para a gente começar os controles, porque o carrapato ele preocupa muito o produtor, geralmente agora a partir de março, abril. Por quê? Porque ele não fez o controle correto janeiro, dezembro, desde que começa a estação das águas, ou quando começa a primavera, começa a aquecer e chover mais, é o ambiente perfeito para o desenvolvimento do carrapato. E a Elanco ela tem uma excelência hoje dentro dessa área, desse segmento de parasiticidas, que vão desde o uso de produtos como Puron, como é o caso do Bitecol, que recentemente vocês sabem que a divisão de saúde animal da Bayer foi adquirida pela Elanco, então toda essa linha de produtos hoje... Que agora é uma só, né? Agora a Bayer... Exatamente. É uma só. No caso da Bayer Saúde Animal, a Bayer sim. Agrícola segue existindo e a humana também. Então, hoje, a Bayer Saúde Animal é que hoje pertence à Elanco. Então, nós temos, para o controle do carrapato, temos o Acatac, já tradicional, aí, que todo mundo conhece, é o precursor do mercado de Fluazuron. Temos o Bitecol, também, que é um produto muito tradicional, aí, à base de ciflutrina para uso Puron, então um piretroide muito interessante, e muito interessante por ser descarte zero, pode-se usar em vaca e lactação. Nós temos na linha de injetáveis, temos o Trucid, que é uma doramectina, que funciona tanto para vermes internos quanto para
parasitos externos, como o carrapato, o berne, e a gente tem aí uma fortaleza muito grande, porque geralmente animais em crescimento precisam controlar muito parasitos internos e externos, então essa é uma alternativa muito boa, e na parte de ivermectina também a gente tem o Bimec como uma excelente alternativa. Hoje a gente tem, como Elanco, nós estamos na vanguarda do controle desses parasitos e trazendo as soluções para os produtores. Essa é uma das grandes missões que a Elanco tem, que é exatamente controlar o carrapato, não só para eliminar a praga, mas para gerar renda para o produtor. Então, o produtor ele precisa produzir mais carne, ele precisa ter os seus rebanhos em melhor condição de produção, e o carrapato ele causa um prejuízo, só que ele é estimado no Brasil anualmente na ordem de 3,2 bilhões de dólares só em perda de carne e perda de produção leiteira, sem falar na morte de animais, sem falar no custo dos tratamentos. Então, é muito importante a gente agir e agir de forma correta. Por isso, a gente sempre comenta, Ribas, que nós temos uma equipe de campo muito importante, não só no nosso time de vendas, como o time dos nossos distribuidores também, que a gente tem distribuidores no Brasil inteiro e várias revendas que são parceiras nossas, como clientes diretos, que nós trabalhamos sempre para que eles tenham a máxima capacidade de ajudar o produtor para que tenham a solução na ponta da língua. O produtor ele precisa agir corretamente, porque não é por falta de produtos no mercado que o carrapato está tomando conta. É geralmente o uso inadequado, o investimento não corretamente feito, que faz com que eu perca mais dinheiro. Produtos bons existem, eu preciso agir na hora certa, de forma correta, e nós técnicos temos aí, o nosso papel é exatamente oferecer isso para os clientes, para ter o maior sucesso possível. Perfeito, gente. Vocês viram, né, produtores pecuaristas, aí, gente que mexe com corte de leite. É assim, o primeiro passo, pelo que o Otaviano falou, é o seguinte: eu tenho que ter um diagnóstico de como anda o meu solo e o meu animal. São as duas coisas. E quem vê melhor isso é quem entende do assunto. Logo, primeiro, veja como está a sua fazenda em termos de carrapato, que aí sim as pessoas indicadas, tanto de revenda e distribuição, como da indústria, no caso que a indústria é a Elanco, vai falar para você está nessa situação e precisa fazer isso para controle, para conseguir ter um negócio lucrativo na sua fazenda. Otaviano, mais uma vez, muito obrigado. A gente já falou sobre mosca no final do ano passado. Estamos falando de carrapato aqui e eu já vou deixar marcado no mês que vem a gente vai ouvir de novo o Super Otaviano para falar a respeito da ação do carrapato e de organismos semelhantes, não na parte externa dos animais, e sim na parte interna, que essa, então, precisa de muito mais gente perita para conseguir enxergar o que está acontecendo com o gado. Estamos marcados, Otaviano? Estou à tua disposição, Ribas. O que precisar, estou aqui, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Gente. Um grande abraço para você. Opa, muito obrigado, Otaviano, obrigado, Elanco, e a gente vai estar sempre passando informações para que você faça o melhor diagnóstico da sua fazenda, do lugar onde você está produzindo o seu ganha-pão, e como é que você faz o controle de quem está fazendo você perder o seu ganha-pão. Otaviano, um abraço pessoal da Elanco, tenha um 2021 muito produtivo, e o Papo de Prateleira fica por aqui, já marcadinho aí para o mês que vem, a gente fala mais um pouquinho sobre problemas que são causados na parte interna do organismo dos bovinos de corte de leite. Otaviano, um abraço, gente, até a próxima, o Papo de Prateleira fica por aqui. Tchau, Otaviano. Um abraço, obrigado.